Olá, pessoal! Vamos para a gravação de mais uma das nossas aulas aqui no canal Vera Historiadora. E o tema da nossa aula de hoje é a crise de 1929. Lembrando que esse tema faz parte da semana 2 do nosso PET, volume 3. Vejamos. Vamos ver o período, então, pós-Primeira Guerra Mundial. Então, dois cenários completamente diferentes se descortinavam nos Estados Unidos e nos países da Europa nos anos que se seguiram ao fim da Primeira Guerra Mundial. Primeiro, percebia-se uma Europa debilitada e depois Estados Unidos despontava como superpotência. Vejamos então, a economia dos Estados Unidos, né? Ela não havia sofrido danos decorrentes dos combates, pois o conflito da Primeira Guerra Mundial não havia sido travado em seu território. A Europa, ao contrário, saiu da guerra economicamente abalada, né? O desemprego cresceu e a inflação galopante desvalorizou as moedas, causando o empobrecimento da população. Então, como a guerra havia debilitado grande parte então do potencial industrial, né, da Europa, os Estados Unidos se tornaram então o principal exportador de mercadorias do planeta. Vejamos aqui nesse gráfico que mostra o crescimento industrial dos Estados Unidos. Percebe-se aqui que em 1914, o período da Primeira Guerra Mundial, os investimentos estrangeiros nos Estados Unidos tinham um percentual maior, 7,2, né? Se destacava aqui em relação aos outros anos que mostra a tabela. Então, percebe-se aqui os Estados Unidos como o principal exportador de mercadorias do planeta. O que vai acontecer então? Em poucos anos, então, a prosperidade econômica do país ela seria ameaçada por sucessivas crises de superprodução. Essas sucessivas crises vai gerar também, no caso, a quebra, né, da bolsa de valores. Bolsa de valores, né? Como funcionam as bolsas de valores? Eu vou explicar aqui de maneira bem sucinta para vocês. Para atrair investidores, uma empresa põe ações à venda na Bolsa de Valores, que é o local onde se negociam ações. Ação, para quem não sabe, é um documento que representa a propriedade de uma parte do patrimônio de determinada empresa. Então, numa situação ideal, por exemplo, se a empresa tiver lucros, o preço das ações sobe, beneficiando os investidores, que são chamados de acionistas aqui nesse caso. Caso os lucros da empresa diminuam, o preço das ações cai, prejudicando assim os investidores. Então, para reduzir os prejuízos, os acionistas eles procuram vender suas ações antes que os preços caiam demais. Então, operações desse tipo, né, na bolsa de valores, elas são consideradas normais e acontecem até os dias de hoje. Porém, nos Estados Unidos, na década de 1920, com a economia superaquecida, né, e a ausência de regulamentação governamental, investimentos feitos nos setores produtivos passaram a ser transferidos em massa, né, para as aplicações na bolsa de valores, que pareciam naquela época ser o caminho mais rápido para a riqueza. Então, o que aconteceu? Como resultado, né, a maior parte das empresas ficou muito endividada, porque elas produziam muito e vendiam pouco, enquanto o preço das ações dessas empresas não parava de subir. Então, criou-se uma situação contraditória. Vejamos, cedo ou tarde, essas empresas entrariam em colapso. Né? Por um lado, os investimentos crescentes na Bolsa faziam o preço das ações subirem rapidamente, e por outro lado, muitas empresas, né, que essas ações representavam, na verdade, estavam à beira da falência. Então, isso vai gerar o quê? No dia 24 de outubro de 1929, a Quinta-feira Negra, né, como ficou conhecida, 13 milhões de ações foram postas à venda abaixo do seu valor real e não foram compradas, o que provocou o crash, ou mesmo que quebra, né, na Bolsa de Valores de Nova York. Então, de uma hora para outra, milhares de acionistas perderam enormes somas de dinheiro e inúmeras empresas faliram. Então, essa foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Temos aqui uma imagem, né, da revista Veja, a data aqui de outubro de 1929, uma reportagem que diz 1929, quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Temos aqui mais uma imagem também, mais duas imagens, na verdade, que mostra a época na época dessa quebra da Bolsa de Valores. Bom, vamos ver então a partir daí uma grande depressão, né? Muitos especuladores dos Estados Unidos renunciam a empréstimos bancários, né, para comprar as ações. Então, com a quebra da bolsa,
eles não tiveram como pagar os empréstimos contraídos, né? Com a quebra da bolsa, eles não tiveram como pagar esses empréstimos. Então, assim, os bancos ficaram sem dinheiro para garantir os valores depositados, né, na verdade, nas contas de milhares de correntistas, o que vai provocar uma quebra no sistema bancário. Ou seja, o dinheiro dos clientes que estava guardado nos bancos simplesmente desapareceu. Então, na verdade, o Estado ficou de braços cruzados, acreditando que o mercado resolveria essa situação, né? Na verdade, acreditava que o mercado ia se restabelecer. Só que isso não aconteceu. A economia capitalista entra em uma grande crise que se prolongou por vários anos e que ficou conhecida como a Grande Depressão. Então, os efeitos, né, dessa crise, dessa Grande Depressão, se estenderam pela maior parte do mundo durante a década de 1930. Na verdade, os países da Europa Ocidental foram os que mais sentiram a crise, né? Os Estados Unidos não só cortaram os empréstimos que faziam a alguns desses países, como também cobraram as dívidas contraídas por eles, prejudicando assim as já fragilizadas economias do pós-guerra. Então, aqui eu citei algumas principais razões, né, para essa Grande Depressão, que foi retirada dos capitais americanos na Europa, como eu acabei de explicar, retração do comércio mundial, né, com a crise, a maior parte dos países reduziu ao máximo as suas compras ao estrangeiro. Os trabalhadores, né, vão sentir diretamente os efeitos dessa crise, né, aumento no número de desempregados, né, aumento de moradias improvisadas, fome generalizada, né, tinha até a fila da sopa, os pobres entravam nessa fila para receber a sopa, aumento da criminalidade, né, agitação social por todos os Estados Unidos e também suicídios, né, as pessoas não entendiam, não queriam, na verdade, não queriam aceitar toda essa situação e aconteciam muitos suicídios. Bom, no Brasil também, assim como em vários outros países, essa crise gerou vários efeitos. Por exemplo, é a queda nos preços do café brasileiro. Os Estados Unidos era o principal comprador do café brasileiro. Com a crise, diminui essa compra, gerando então altos estoques do café no Brasil, né, o que vai aumentar o preço o que vai, na verdade, cair, levar uma queda nos preços do café. A solução vai ser a queima de sacas de café, né? Vários cafeicultores vão queimar milhares de sacas de café, porque diminuindo a oferta do produto no mercado, consequentemente conseguiriam estabilizar esse preço do café. O lado positivo que os cafeicultores viram foi o investimento no setor industrial. Vários cafeicultores vão passar a investir no setor industrial, já que o setor cafeeiro estava em crise. Então, esses são os efeitos da crise no Brasil. Bom, o New Day. O presidente dos Estados Unidos, que era Franklin Roosevelt, incrementou, então, a partir de 1933, uma nova política econômica chamada de New Day, ou nova distribuição, ou mesmo que novo acordo, né? Que defendia o intervencionismo do Estado na economia baseada nas teorias do economista inglês John Keynes. Vejamos. Esse presidente Roosevelt, que era um democrata, ele vai assumir a presidência dos Estados Unidos eleito com a promessa de recuperar então a economia do país, que estava em crise. Então havia quase 14 milhões de desempregados no país naquele momento, né, em 1933. Então o novo presidente vai adotar então esse ambicioso programa, né, esse ambicioso programa de combate à crise que ficou conhecido como New Day ou Novo Acordo. A base desse programa, na verdade, era o abandono do liberalismo, como eu já disse aqui, e a intervenção e a adoção, na verdade, de uma política de intervenção direta no Estado na condução da economia. O objetivo principal, então, era recuperar a economia do país, né? Então, essa medida ela foi vista como a única saída para combater a especulação e os efeitos desastrosos da política de livre mercado adotada até então. Podemos citar aqui algumas medidas desse acordo, que era a realização de ações para aumentar os rendimentos dos agricultores, né? Criação de programa de auxílio à indústria, redução da jornada de trabalho semanal e criação de novos postos de trabalho, fixação de um salário mínimo aos trabalhadores. Os resultados, né, foram bem positivos. A diminuição do desemprego baixou de cerca de 50% entre 1933 e 1937, né? Aumento da produção industrial, que vai gerar aí uma circulação de produtos no mercado, né?
e a recuperação da economia e reforço do poder do Estado protecionista. Bom, trouxe aqui para vocês algumas imagens da época, oferta de trabalho por US$ 1, uma imagem de 1930, pessoas ociosas, né, sem trabalho, sem ter alguma outra ocupação, venda de carro, né, pessoas nas filas, protestos, pessoas dormindo na rua, enfim, várias imagens da época da crise de 1929. Bom, finalizando aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. A atividade para os nossos alunos do nono ano se encontra no PET volume 3, semana 2, na página 65 à página 68. Bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula.